Graça e paz, irmãs, amém? Amém. Eu queria iniciar agradecendo, pelo convite, pelo privilégio de estar com vocês hoje à noite, nesse encontro, segundo encontro de mulheres. Então, eu agradeço muito, viu, Tatiana, o convite, sem me conhecer pessoalmente, mas estamos aqui. Eu gostaria de convidar as irmãs para abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Todas já acharam? Oi? 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãs, antes de nós adentrarmos na nossa meditação, eu acho importante a gente entender um pouquinho do contexto, Creio que as irmãs já conhecem, mas só para relembrar. Paulo foi o fundador dessa igreja em Tessalônica. Tessalônica é uma região lá na Macedônia, na região da Acaia, e já naquela época a cidade de Tessalônica já era um centro urbano bem promissor, bem movimentado. Tessalônica era uma colônia de Roma, e já havia na cidade uma comunidade judaica. Então, Paulo, quando ele vai para essa região, ele já se dirige para a sinagoga. Paulo sempre fazia isso quando chegava nas cidades, por ser judeu e cidadão romano também. Então, ele ia para a sinagoga e ali Paulo começou a pregar sobre Jesus. E Paulo começou a dizer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Rei. E isso, obviamente, causou já um alvoroço, e um problema muito grande ali na cidade. Por quê? O imperador, ele reivindicava ser o Rei. Então, quando Paulo dizia que Jesus era Rei, isso já causou um grande problema e Paulo acabou sendo expulso da cidade. E ele foi perseguido até Bereia. Então, Paulo ele não pôde mais voltar para Tessalônica. Depois de um certo tempo, ele envia Timóteo para essa cidade para saber como é que estava aquela comunidade que já havia crido no Senhor Jesus Cristo. E aí, Timóteo vai para Tessalônica e ele volta para dar as boas notícias a Paulo. E é quando Paulo ele escreve essa carta para aquela igreja. Quando Timóteo diz que chegou lá e encontrou uma comunidade de cristãos que, embora perseguidos, debaixo de perseguição, mas eles estavam firmes, eles estavam perseverantes e eles demonstravam 3 características, que podia mostrar que eles eram verdadeiramente cristãos. Então, quais eram essas características que Timóteo traz para Paulo? E ele diz que aquela igreja, eles tinham uma fé operosa, eles eram abnegados em amor e eles tinham uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre essas 3 características, trazendo para o nosso tema, Mulheres aos pés da cruz. Então,
Mulheres que vivem aos pés da cruz são mulheres que evidenciam essas 3 características. Ou a gente podia dizer assim, que a gente pode demonstrar esses frutos na nossa vida. Então, mulheres que passaram pela obra regeneradora do Calvário são mulheres que demonstram ter essas 3 características nas suas vidas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né, o versículo 3 diz que ele se recordava diante de Deus e Pai dessas características desses irmãos. Em primeiro lugar, da fé operosa desses irmãos. Então, aqui nós já temos pelo menos 2 palavras que nos dizem muito, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje essa palavra é tão banalizada porque a gente, quando conversa com as pessoas dizem, mas eu tenho muita fé em Deus, né? Eu tenho muita fé em Jesus, eu rezo, eu oro e Deus me responde. Então, essa palavrinha se tornou assim, bastante banalizada. Mas aqui, Paulo está fazendo referência à fé daquela igreja, à fé daqueles irmãos, que era a fé salvadora, a fé que aqueles irmãos tinham no Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu creio que nós devemos nos certificar se nós já temos essa fé salvadora, né? Se nós abrigamos em nossos corações essa fé. Por que isso é importante, irmãs? Porque nós observamos que as igrejas hoje, elas estão cheias de pessoas que nunca nasceram de novo. Pessoas que chegam às nossas igrejas por diversas razões, ou pela sociabilidade, né, ou porque já tem um parente na igreja e gostam do ambiente e acabam ficando, fazem amizades e se envolvem por ali, mas pessoas que não compreenderam a mensagem do Evangelho, né? E isso, irmãs, é a coisa mais importante de nossas vidas, porque Jesus disse, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a pessoa passar anos e anos na igreja, participando até de atividades e tudo, e não ter essa convicção no seu coração, não ter essa questão definida no seu coração? Então, em primeiro lugar, eu creio que é muito importante nós sondarmos o nosso coração e vermos se nós já abrigamos essa fé salvadora nos nossos corações. E essa fé, ela é uma fé operosa. Ela não é uma fé inativa. Veja só, ele podia simplesmente dizer, né? Eu reconheço que aqueles irmãos têm fé, mas é uma fé operosa. Essa fé, ela nos constrange, né? Ela nos tira do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, né? E ela nos faz tirar os olhos de nós mesmas para que a gente possa olhar o outro. Amém? Amém. Isso nos fala de quê? De serviço, né? Colocar os nossos dons e talentos a serviço do reino, irmãs. A Bíblia diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é bons dispenseiros? Né? Bons dispenseiros era uma palavra usada, dispenseiros era uma palavra usada para administrador, é uma espécie de gerente. Então, nós somos administradores dos dons e talentos que Deus nos deu. Amém? Nós somos apenas administradores e Deus vai requerer isso de nós. Como nós administramos, como nós usamos os dons e os talentos que Ele nos deu. Ok? Então, não é um mero ativismo, né? Essa palavra, ela está intimamente ligada à fé. A operosidade, ela está intimamente ligada à fé. Porque nós fomos salvas para as boas obras. A palavra de Deus diz que sem fé, né? Aliás, que fomos salvas para as boas obras. As boas obras, elas não nos trazem a salvação, mas elas são uma consequência
da nossa salvação. Elas andam juntas. Então, um dos sinais de que alguém pertence ao Senhor é que ela não é uma mera espectadora, né? Ela não é uma mera espectadora. Ela é alguém que não apenas está ali para receber, mas ela está para servir, para dar, né? Então, nós só vamos, irmãs, experimentar a verdadeira alegria no corpo de Cristo quando nós tirarmos os olhos das nossas necessidades e nós passarmos a olhar a necessidade do outro. Outro dia lá na igreja, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? E aí eu fiz, na hora assim, a gente estava com um grupo de irmãs assim, eu disse, meninas, vamos dar as mãos aqui. Aí a gente fez uma roda, aí eu pedi para uma colocar o pé para frente. Aí uma colocou, e as outras todas paradas, né? Aí eu disse, você está vendo, quando só uma pessoa está para servir a todas, né? Então a gente não consegue servir a todo mundo, e nem a pessoa que está servindo, ela é servida. Mas agora vamos colocar todas o pé. Aí todas colocaram o pé. Então vocês observam que quando nós servimos cada uma, umas às outras, todas nós somos servidas, né? Ninguém fica sem ser servido. Então Deus distribuiu dons e talentos para cada uma de vocês, né? Talvez não seja no louvor, talvez não seja aqui ministrando, talvez não seja, enfim, mas em qualquer lugar que você servir, se é para o Senhor, né? Se você está usando o dom que Deus lhe deu, Deus vai ver isso, irmãs, e Deus vai receber. Amém? Então, isso, irmãs, o serviço, essa operosidade da nossa fé, né, ela vai exigir de nós, sem dúvida nenhuma, renúncia, vai exigir um compromisso maior, vai exigir uma reavaliação das nossas prioridades, sem dúvida nenhuma, porque quando nós estamos dispostas a servir o reino, a gente realmente tem que sacrificar algumas coisas na nossa vida. Mas eu posso dizer para vocês que vale a pena servir ao Senhor. E assim, não há ninguém que foi chamada pelo Senhor que não tenha um lugar no corpo de Cristo. Então, se você já passou pela obra regeneradora do Calvário, né, você tem que encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, onde você vai servir, onde eu posso servir, que dom Deus me deu, que talento o Senhor me deu. Talvez seja para decoração, né, para organizar. Tem pessoas que têm o dom, né, de arrumar, tem pessoas que têm o dom da hospitalidade. Deus distribuiu tantos dons, irmãs. Então é importante que no corpo de Cristo cada uma seja operosa, cada uma esteja pronta a servir, cada uma esteja disponível para o reino de Deus. Amém? Então essa é a primeira qualidade de uma pessoa que nasceu de novo, de uma mulher que passou pela obra do Calvário, de uma mulher que vive realmente aos pés da cruz. Ela tem uma fé operosa. Amém? Em segundo lugar, irmãs, ela tem um amor abnegado. Um amor abnegado é um amor altruísta, é um amor que ele não é egoísta, né? O mais próximo que nós lembramos disso é o amor de mãe, não é verdade? Eu acho que é o mais próximo que nós conseguimos trazer à nossa mente, é o amor de mãe, porque é um amor sem interesse, é um amor sacrificial, né? É o amor de mãe. Mas a Bíblia diz que nós devemos dar a vida pelo irmão. E agora? Será que nós conseguimos ter esse amor pelo irmão? Se nós formos sinceros, assim, nós temos esse amor por um irmão a ponto de dar nossa vida por um irmão? Não, irmãs. Humanamente não temos. Mas isso é exatamente para mostrar que nós somos totalmente incapazes, né, de experimentar esse tipo de amor. Se Jesus não fizer isso em nós, se Jesus não nos encher a ponto
de nós sentirmos esse amor por um irmão, né? Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, sem ele, nós não conseguimos experimentar esse tipo de amor. Se o Senhor colocou isso na palavra de Deus, é porque Ele quer que a gente experimente esse nível de amor. Que a gente possa dizer assim, Senhor, eu amo meu irmão a ponto de dar a minha vida por ele. Que isso seja uma realidade em nossas vidas. Talvez aqui na nossa cultura isso seja muito distante de nós, mas em países onde a igreja é perseguida, há testemunhos de irmãos que experimentam esse nível de amor, irmãs. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Então, amor abnegado é aquele que não leva em conta você em primeiro lugar, né? Não leva em conta você em primeiro lugar. E eu acho que aqui é onde nós travamos as nossas maiores batalhas, é com o nosso eu, né? O nosso maior inimigo, a nossa maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso eu, é o nosso ego. Porque o que nós mais ouvimos hoje em dia é que você tem que amar você mesma, né? Você tem que amar você em primeiro lugar, você tem que elevar sua autoestima. Mas, irmãs, isso é uma mensagem contrária ao que está na palavra de Deus. Nós andamos na contramão deste mundo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós devemos negar a nós mesmos, que nós devemos crucificar a nossa carne, que nós devemos perder a nossa vida. É isso que a Bíblia diz. E nós só vamos pensar assim, agir assim, se nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente possa não aceitar esses valores do mundo. Então, nós somos bombardeadas constantemente, né, com mensagens assim, mensagens motivacionais. Mas se nós quisermos sermos mulheres de Deus, nós precisamos pensar como a palavra de Deus diz, renovar a nossa mente pela palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos crucificar a nossa carne, o nosso eu. Quando Jesus disse assim, se alguém demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Né? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Sabe, irmãs, não é fácil. Às vezes eu digo ao meu esposo assim, meu filho, eu já estou na 3ª milha para dentro, eu já estou na 4ª milha, não estou na 2ª mais não. Mas é porque não é fácil. Sabe aquela pessoa que nos traiu, que nos enganou, que nos decepcionou, né? Que entristeceu o nosso coração? É exatamente essa pessoa que Deus pede de nós para que a gente ande a 2ª milha. Se aquela pessoa tirou a tua túnica, entrega a capa para ela, não retenha para você, entrega para ela, né? O Senhor disse, se ela te obrigar a andar 1 milha, vá com ela 2. O que isso quer dizer? Que a gente só vai andar, se ela obrigou a gente a andar 1 quilômetro, a gente vai andar 2 e pronto. Não, Senhor, eu já vim até aqui, eu não vou mais não, não é isso. O Senhor está nos ensinando que nós devemos ter essa disposição de abrir mão, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, porque Ele é digno, né? O Senhor é digno de que a gente faça isso, para que o seu nome seja exaltado. Amém, irmãs? Amém. Então, nessa noite, se você lembra de alguém que entristeceu o seu coração, que te magoou, que te enganou, o Senhor está dizendo, perdoe, né? Libera o perdão para essa pessoa, anda a 2ª milha com ela. Deus tem muito mais, irmãs, para nós, do que nós ficarmos agarrados a mágoas do passado, a pessoas que vivem presas no passado, e por isso elas não avançam, por isso que elas não experimentam o propósito de Deus nas suas vidas, porque elas estão presas a mágoas, a ressentimentos, a situações que aprenderam lá no passado, e elas não avançam. O que é que o apóstolo Paulo disse?
né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Deus tem um propósito, irmãs. Deus tem um propósito específico para cada uma de nós. Você acredita nisso? Que Deus tem um propósito único para a sua vida. E que Ele quer cumprir esse propósito. Né? E você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe? Tira esse peso que está sobre você. Né? Entrega ao Senhor. Amém? Amém? Ele é muito pesado. Esse fardo é pesado para você. Mas o Senhor Jesus disse, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então entrega, irmã. Entrega ao Senhor. Né? Prossegue, né? Para o propósito que Ele estabeleceu para você. Você nem imagina aquilo que Deus tem preparado para você. Que Deus quer realizar através da sua vida. Nesta igreja, usando a sua vida, os seus dons, os talentos, as habilidades que Ele já distribuiu e que estão talvez enterrados e que você não está usando para a glória dEle, para o reino dEle. Quantas pessoas precisam ouvir aquilo que você já conhece? Precisam ouvir a mensagem da salvação. Né? Amém? Amém. Em terceiro lugar, a terceira característica, né, dessas mulheres que vivem aos pés da cruz, que já passaram pela obra do Calvário, é a firmeza da esperança. Essa esperança aqui, irmãs, não é aquela esperança que o mundo ensina, né? A esperança é a última que morre, né? O mundo não diz assim, né? A esperança é a última que morre. Mas essa esperança que nós temos no nosso coração, ela não morre, irmãs. Amém? Amém? É uma firme esperança no Senhor. É uma convicção plena da obra que Ele realizou na cruz em nosso lugar. É a convicção da vida eterna. É a convicção da vida eterna. E só tem essa bendita esperança, irmãs, aquelas pessoas que já nasceram de novo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso nos fala de firmeza, de convicção na obra que Jesus realizou na cruz em nosso lugar. Então eu queria perguntar para você, nessa noite, você já tem essa convicção no seu coração, minha querida irmã? Você já tem essa convicção de que você pertence ao Senhor? Existe essa certeza inabalável no seu coração, que se você fechar os olhos hoje, você estará com o Senhor? Né? Nós não devemos confundir isso com o tempo de igreja, certamente, né? Nem com as nossas experiências espirituais, não. Né? Porque nós sabemos que experiências podem ser emocionais, mas é uma convicção plena no coração, é o testemunho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele testemunha no coração daquele que nasceu de novo. Então você precisa ter essa convicção. Se você não tem, né, você precisa dizer: Senhor, eu pertenço a Ti. Senhor, eu pertenço ao Senhor. Coloque essa certeza, essa convicção no meu coração. Nós precisamos disso, irmãs. Nós precisamos ter essa questão resolvida na nossa vida. Você precisa ter essa certeza de que você pertence ao povo escolhido do Senhor. Então, irmãs, essas três características, né, nós devemos demonstrar, nós devemos ter na nossa vida. E nós só vamos experimentar isso, irmãs, à medida que nós estivermos vivendo realmente aos pés da cruz. Amém? Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, quanto mais nós nos aproximarmos da cruz, irmãs, nós vamos ter graça, nós vamos ter poder para quando vier as piores tribulações de nossas vidas,
quando vier a tentação, quando vier a tribulação, quando chegar o dia mau, irmãs, nós possamos estar firmes. Amém? Amém. Nós possamos resistir no dia mau. Nós só vamos experimentar isso quando nós vivermos realmente aos pés da cruz. Quando nós experimentarmos essa realidade, irmãs, em nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, então sim, nós vamos refletir, né, a glória do Senhor. Amém? Amém. Esse é o desejo do Senhor para nós, né? Para que a gente possa viver, mas à altura, né, do nosso amado Senhor, à altura do nosso Rei. Amém? Amém. Então, assim, eu queria trazer essa breve meditação para as amadas irmãs nesta noite. Isso que Deus colocou no meu coração, essas 3 virtudes, essas 3 características que a gente possa experimentar e demonstrar na nossa vida. Uma fé operosa é uma fé que a gente não olha somente para nós, para as nossas necessidades, mas que a gente possa servir no corpo de Cristo. Né? Um amor abnegado é um amor que se dá, é um amor que se sacrifica. Glória a Deus. Né? E, em terceiro lugar, é uma firme convicção, ter uma firme esperança no Senhor, né? Sabendo que nós servimos a um Senhor que vem nos buscar. Amém? No meio das piores tribulações, da perseguição, como aqueles irmãos de Tessalônica, né? Paulo recebeu essa notícia daquela igreja, que apesar da perseguição que eles estavam passando ali, eles estavam firmes, eles tinham uma fé perseverante. E isso alegrou o coração de Paulo. Né? Então, que a gente também possa, como igreja, demonstrar essas 3 características, essas 3 virtudes, para que o Senhor também possa se alegrar conosco. Amém? A igreja de Tessalônica, ela foi considerada uma igreja modelo. Né? Então, que essa igreja, neste bairro, né? Que bairro é esse? Mangabeira, né? Também possa ser reconhecida como uma igreja que tem essas 3 características. Amém? Deus nos abençoe, irmãs.